Então vamos subir aqui a deputada Mônica Francisco, do PSOL do Rio de Janeiro. Boa tarde, deputada. Que prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Sinara. Tudo bem, querida? Boa Tudo tarde a todos, ótimo. todas e todes. Obrigada pelo convite para bater esse papo com você. Ai, que massa. Já tinha um tempão que eu queria te convidar para vir para cá, sabe, Mônica? Porque Nossa, que honra! tem alguns temas que eu queria muito comentar com você. Eu vou começar por essa cena dantesca desse presidente usando o cocar e se autocondecorando com a medalha do mérito indigenista. Você é cientista social, eu queria que você dissesse, tentasse analisar qual que é o objetivo dele quando ele faz isso. É enganar os povos indígenas, é enganar as pessoas, é pisotear nos povos indígenas. O que é que você acha que ele quer com isso? Bom, primeiro enganar, eu acho que é um pouco difícil enganar os povos indígenas, né? Porque eu acho que toda a mobilização dos indígenas e principalmente das mulheres indígenas nos últimos meses, né, desde o ano passado, ocupando a esplanada ali, ocupando a frente do palácio, fazendo aquela ocupação, reivindicando o direito às suas terras, denunciando a ocupação, né, irregular e criminosa das terras indígenas, pelos grileiros, pelos garimpeiros, né, pela mineração, a morte de crianças indígenas, todo o clamor que vem sendo cada vez mais veiculado, partindo inclusive dos próprios indígenas, né, e das mulheres indígenas como vocalizadores, esse levante indígena contra o seu extermínio, não nos deixa dúvida de que não há possibilidade de enganar a comunidade indígena no Brasil. Né? Todos e todas e todos sabemos exatamente quem ele é. Bom, excluída essa hipótese, nós passamos para a hipótese do escárnio. Essa é uma lógica e uma tônica desse governo. É o governo do escárnio, né? A própria atitude do então deputado Bolsonaro é uma atitude de escárnio e desprezo por qualquer tipo de convenção, por qualquer tipo de grupo. É apartamento para comer gente, apartamento funcional, você é tão feia que não merece nem ser estuprada, é usar cocar e medalha, o mérito, né? Dizendo-se indigenista, dizendo se alguém. É um escárnio porque a gente sabe que as ações que foram, desde o início desse governo, né, anunciadas e efetivadas em relação a esse tema, são todas no âmbito da destruição e da morte, do impedimento de chegada de medicamento aos territórios indígenas para combater a Covid-19, de, né, tentativa de dificultar o acesso à vacinação por parte dos povos indígenas. Ou seja, é um processo de escárnio, ele está mandando uma mensagem não só para os povos indígenas insurgentes que se organizam, mas ele está mandando uma mensagem, um recado para uma parcela da população que vem Sim. acusando, inclusive internacionalmente, as atividades desse governo. Foi um E para recado, foi um os deboche. que pensam como ele também, né, deputada? Não, sem dúvida, ele está mandando um recado duplo, né? Ele manda um recado, né, para quem, né, o denuncia, o escárnio, o deboche, a provocação, e ele manda também um recado para o seu grupo, né? Dizendo, olha aqui, né, como eu sou sacana, né? Olha como eu sou. E a perversidade embutida, né? Porque tem uma certa perversão, né? Nesse, nesse momento simbólico, né? Tem uma perversão aí também. É uma tortura também. É um governo que tem elementos de tortura na sua praxis, na sua prática cotidiana. Sim. Você, recentemente, a gente teve aquela. Ainda está rolando, né? A tragédia de Petrópolis. Infelizmente, com a história da guerra na Ucrânia, parece que as pessoas esqueceram completamente Petrópolis. Mas eu vi, deputada, que você acusou essa situação, né? Que também ocorre muito em Salvador, minha cidade, de quando chegam as chuvas, as pessoas
que moram nas encostas, né? As encostas despencam e as pessoas perdem suas casas, morrem soterradas. E você apontou o racismo ambiental dessa situação, né? E propôs a criação de uma frente parlamentar contra o racismo ambiental. Essa questão indígena também envolve muito racismo ambiental, né, deputada? O som. É porque dá eco, né? Aí ela tem que desligar. Não, tudo bem. Envolve completamente, Sinara, e quem está ouvindo a gente aqui, né? Envolve completamente, porque é a produção de um ambiente que não dê capacidade de qualidade de vida, de sobrevivência, né? Com dignidade a grupos que já são historicamente discriminados. Então, isso está intimamente ligado, seja aos territórios quilombolas e aos territórios mais tradicionais dos povos originários. É o racismo ambiental que produz tudo aquilo que a gente viu em Petrópolis, que produz em Salvador, que produz nas favelas do Rio de Janeiro, nas enchentes, nos desabamentos, né? Nas doenças subsequentes, nas tragédias que vão se sucedendo. Em alguns lugares elas se sobrepõem, porque você tem uma queda de encosta que derruba a casa, que mata a gente, que destrói família, que produz uma dificuldade de sobrevivência para quem ficou. Desculpe. Ou seja, as tragédias elas vão se sobrepondo, né? E isso tem como elemento basilar o racismo ambiental, que é uma prática recorrente no Brasil de destinar aos mais pobres, à classe trabalhadora, às camadas populares, espaços onde as políticas públicas de infraestrutura elas são escassas, inexistentes em alguns lugares, escassas em outros, com uma infraestrutura, né, feita com obras e com ações que são descontinuadas. Né? Eu vi que você fazia uma distinção, né? Porque passaram a usar o termo injustiça ambiental. Você acha que não é adequado? Não, eu não considero adequado, porque quando o conceito é criado, né, a partir da experiência nos Estados Unidos, dos guetos, né, e da situação da população negra, da situação também da população latina, mas principalmente dos negros e negras estadunidenses, né, segregados, né, a gente por todo o processo na luta pelos direitos civis, né, pensar o lugar onde essas pessoas eram destinadas a partir de um processo de gentrificação, ou seja, o que a gente aqui chamaria remoção branca, né? As pessoas vão sendo removidas a título de embelezamento dos espaços, né, de modernização dos espaços, e elas são relegadas a espaços cada vez piores, né? E ali convencionou-se construir esse conceito, né, de racismo institucional, porque ele estava intimamente ligado a um grupo populacional muito específico. Né? E no Brasil, convencionou-se chamar de injustiça ambiental por uma série de discussões, exatamente por haverem povos indígenas. Então, a convenção foi chamar injustiça ambiental. Mas, para nós, injustiça ambiental, nesse contexto, ela não nos contempla, não só a nós, mas a todo um coletivo populacional. Porque os ataques, inclusive, né, voltando a falar do presidente, ele fez um discurso na Hebraica, um clube hebraica aqui no Rio de Janeiro, num bairro da Zona Sul aqui do Rio de Janeiro, falando, inclusive, que quilombola não tinha que ter terra, que no governo dele isso ia acabar, e fazendo uma alusão àquelas pessoas, a um homem quilombola, como pesado em arroba, né, como animal, né, como eram considerados quando as pessoas negras eram escravizadas. Então, tudo está muito intimamente ligado ao processo de racismo. Então, usar injustiça ambiental não traz para nós a conotação e o peso que a prática que produz morte, nessa política, né, de morte, de destruição de tudo, produz. Não, realmente não contempla. Você está pensando em sair para a federal? Não, eu vou tentar a reeleição para estadual. Eu acredito que o nosso projeto político no Estado, ele precisa continuar, ele precisa ter uma extensão. A gente conseguiu fazer um trabalho
é importante, colocamos a Comissão do Trabalho num outro lugar, né? A Comissão do Trabalho que eu presido na Alerj, primeira vez é, presidida por uma mulher negra que foi operária, que foi empregada doméstica, né, que vem da favela, que traz, né, a interseccionalidade para a organização da Comissão do Trabalho, trabalhar gênero, raça e classe a partir das pautas que a gente trabalha. A gente foi atravessado pela pandemia, então a gente conseguiu fazer um trabalho com os setores mais violados, principalmente as mulheres negras, né? Lembrando que aqui no estado do Rio de Janeiro a primeira morte foi de uma mulher negra, empregada doméstica. Então, para nós, a continuidade no Estado, a importância do Estado do Rio de Janeiro como nascedouro, inclusive, do bolsonarismo, né, de todo o processo atrelado a isso, a questão religiosa, as milícias. Para nós, o trabalho que a gente vem fazendo, também sou vice-presidenta da Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos, né, de raça, cor, etnia, procedência nacional, expressão religiosa, combatendo o racismo religioso. Ou seja, um trabalho. Estou na comissão que vai acompanhar Petrópolis, viu, Sinara? A gente vai Como é que continuar estão as coisas lá, deputada? o saldo foram 233 mortos. A gente, infelizmente, 233 mortos. Eu lembro que a gente conseguiu dar um furo, assim, porque eles estavam fazendo uma cova cavando 300 covas, né? Já no segundo dia, no quarto dia de chuvas, né? E a gente está nessa comissão que vai fazer o acompanhamento de toda a gestão, né, das consequências, né, da tragédia em Petrópolis. Então, as frentes que a gente abriu, as pautas que a gente trouxe, a consolidação de um projeto político, né, majoritariamente feminino, né, com muitas mulheres, a pauta LGBTQIA+, que a gente conseguiu trazer pontos importantes, principalmente em relação à saúde, questões gravíssimas de mulheres lésbicas que não têm acesso, por exemplo, ao exame preventivo. Isso Porque é são uma lésbicas? realidade. Porque são lésbicas e se relacionam com mulheres, então o sistema de saúde, os médicos, têm resistência a realizar o exame preventivo. Veja, a gente Meu pensa, quando Deus. pensa em pauta LGBTQIA+, as pessoas pensam em tudo menos isso. Então, a gente Sim. pensar, por exemplo, né, na questão dos hormônios, na questão da inseminação, né, muitos casais querem ter filhos, então, e a inseminação é só para quem não tem possibilidade de engravidar, então é muito restrito, é muito interessante. Então, são pautas que ficam invisíveis, né, e que são pautas da sociedade. Né? Então, a gente entende esse projeto político no Estado ainda muito importante. Né? Quem sabe futuramente eu tenho muito em mim, né, o olhar, né, para o executivo. Eu acho que a Prefeitura do Rio de Janeiro, eu que venho, né, trabalhei em todos os programas de urbanização aqui na cidade do Rio de Janeiro, Sinara. Então, eu tenho um olhar da questão urbana muito profundo, né? Então, eu olho também para a Prefeitura como um lugar importante que a gente precisa. Olha, É, que bom. Queria então, muito ver isso acontecer no Rio de Janeiro. é, então eu acho que alguém que vem, que trabalhou em todos os programas de urbanização, que olha, né, que tem esse debate da cidade, eu acho que a cidade é onde tudo acontece. Então a gente está pensando muito isso. Agora, focar em tocar o mandato e tocar uma pré-campanha daqui a pouco, Você garantir é de que essa. bairro, Eu Mônica? sou da Tijuca, eu sou cria do Borel, uma favela que fez 100 anos ano passado, que nasce da luta da classe trabalhadora, né, com a sua primeira organização, a União dos Trabalhadores Favelados do Borel, que mobiliza outros favelados a se manterem na terra, numa articulação com o Partido Comunista. Né? O livro do Borel, As Lutas do Povo do Borel, tem o prefácio de Luiz Carlos Prestes. Que É uma favela demais, de não luta, conhecia essa história. e o Borel acaba gerando uma mobilização no Rio de Janeiro
e cria-se a FAFEG, Federação das Associações de Favela, do estado da Guanabara, inspirada na luta do Borel, e que hoje é a FAFEG, a Federação de Favelas, de Associações de Favelas do estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos figuras muito fortes da luta, né? Ligadas ao Partido Comunista, articuladas com Borel. Então, era a classe trabalhadora ali organizada, se entendendo favelados e trabalhadores pelo direito à terra, direito à moradia. É dessa luta que eu venho. Essa é a minha primeira luta, a luta por moradia, contra o racismo, que eu nem sabia que existia o racismo ambiental, né? Eu começo a militar com 18 anos, depois de uma tragédia das chuvas, assim como aconteceu lá em Petrópolis. Olha só, eu não conhecia essa história do Borel ligada ao Prestes. Deixa eu só ler aqui esses comentários. José Cruz fala: é uma decepção o que o PT está fazendo politicamente no Nordeste. Na Bahia, para o carlismo, e em Pernambuco, sabotam Marília. Não é o PT que defende a mulher na política? Esse comentário é sobre a história da Marília sair do PT. E a Leda Terezinha Heineck também manda um superchat aqui para dizer que adora a TV Fórum, porque é aqui que encontra ainda alguma esperança. Adoro vocês. Que carinho. Obrigada, Leda, pelo carinho. A gente tenta fazer um programa aqui, deputada, com um pouquinho mais de profundidade na sexta-feira, falar sobre coisas que alimentem também os nossos espíritos, né? Porque a gente fica a semana toda só com meme, notícia ruim, Bolsonaro sacaneando a gente. Eu acho que a gente precisa fortalecer os nossos espíritos. Aliás, essa semana teve os 4 anos do assassinato da Marielle, que eu queria muito que você comentasse também, né? Até hoje, né, eu vejo todo dia a Laerte e a Eliane Brum cobrando quem são os mandantes do assassinato de Marielle. Por que você acha que esses assassinos, esses mandantes não foram descobertos? Parece faltar vontade de descobrir, né, deputada? Eu acho, Sinara, que você coloca parece faltar vontade, né? Eu digo que é uma constatação a ausência de vontade política de que esse caso, de fato, se resolva, né? Desde o início, muitos atropelos no processo, desde a perícia dos corpos, desde o manejo dos corpos no local, desde todo o processo inicial já deu a linha de que esse caso seria um caso que caminharia. Infelizmente, claro, muitas pessoas sérias passaram por esse caso, né? Mas a gente percebe todo um movimento, a troca das equipes, muitas trocas ao longo do caminho. A gente sabe que casos como esse, você precisa de seguir uma linha, né? Você não pode criar, você vai eliminando até chegar a uma linha mais forte, e aquela linha precisa ser perseguida com elementos, com memória principalmente. Então, quando você troca equipes, isso em qualquer trabalho, veja, né, em algum lugar memórias se perdem. E num caso como esse, um caso muito complexo, com elementos de extremo refinamento na forma da execução, com elementos que ligam figuras atreladas, por exemplo, ao governo federal, isso é muito grave. Porque você tem pessoas que moravam no... Não quer dizer que pessoas que moram no mesmo lugar que a gente têm ligação com a gente íntima. Mas neste caso específico, não é só uma mera coincidência, né? A gente tem elementos muito fortes de auxílio, de relação, de parentesco, de namoro de filho com filha. Ou seja, são elementos, claro, a gente trabalha a partir daquilo que a gente recebe, né? Mas, nesse caso específico, da execução da Marielle com requintes, né, com muita sofisticação, e que causou também a morte do Anderson, nosso companheiro, ele precisaria de uma séria investigação com uma equipe, né, com equipes em todas as esferas, né, seja da investigação ao Ministério Público, que fossem contínuas, que se mantivessem em diálogo e fossem as mesmas, porque veriam ali, né, ao longo da memória, um padrão.
E só quem acompanha efetivamente consegue observar um padrão. Porque a equipe que chega, eu vi, por exemplo, é uma prateleira do caso, né? Era uma prateleira, hoje devem ser 3 ou 4 prateleiras, né? Com um volume absurdo de documentos. Então, como é que você pega uma pessoa para ler todos a gente não está falando de um filme policial estadunidense enlatado, a gente está falando da vida real, né? Então, parece faltar, não, né? É uma constatação de que falta vontade política para desvendar esse crime absurdo, um crime político gravíssimo na história atual do Brasil, porque ele está atrelado a acontecimentos também muito singulares, como a intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, né? E, consequentemente, logo depois a prisão do então presidente Lula. Não, e eles, os bolsonaristas, eles ficam assassinando a memória da Marielle ainda hoje, né? Porque o cara que rasgou a placa da Marielle aparece no dia do aniversário de morte dela com a placa, com um pedaço da placa, aliás, dizendo que vai empregar o Queiroz no gabinete. É uma coisa assim, como você falou, né? O deboche e o escárnio fazem parte desse governo, fazem parte, estão intrinsecamente ligados ao bolsonarismo, né? Eu acredito que a gente teve um revés para eles a- a se aproximar com a possibilidade de que o então ex-presidente Lula possa voltar Uhum. a concorrer, né? E isso a gente está vendo gerou um certo desespero, mobilização. Então, precisa-se de alguma forma também manter-se, né, nesse lugar. E qualquer estratégia serve. Então, há uma parte da sociedade que aplaude essa revitimização da Marielle, essa maculação da memória, lembrando que 2 dias depois da morte da Mari, foi na sexta-feira, lembro bem, saiu a Maria morta na quarta, né? Na sexta, na quinta, enterrada na sexta. Sai a nota, saíram várias notícias e também a fala da desembargadora dizendo que tanto barulho por um corpo tão comum. E é isso, é um corpo tão comum, né? É um corpo tão comum de ser torturado, supliciado, amarrado no poste, morto a pauladas, né, à luz do dia num quiosque, num bairro badalado de alguma zona, né, emergente das cidades mais importantes desse país, como aconteceu com Moisés Kabagambi aqui no Rio de Janeiro, num quiosque, enquanto todo mundo estava comprando água de coco, ele estava sendo morto atrás do quiosque a pauladas. Então é um corpo tão comum de ser violado, né, de ser destruído. Por que tanto barulho por um corpo tão comum? Por que dar tanta importância a uma investigação por um corpo tão comum? Por que respeito à memória de um cadáver tão comum? Porque ela usa esse termo, um cadáver tão Nossa, comum. Né? ódio. Corpo é palavra minha. O termo que ela usou foi um cadáver tão comum. Então, é, a gente percebe que isso também é uma ação midiática, né, para criar uma imagem, trabalhando a imagética ali também, né, reconectar com aquele momento em que ele foi ovacionado com a placa quebrada, então ter a placa emoldurada, falar do Queiroz, né, que também é mais uma vez um recado para sua base eleitoral. Mas vocês não têm como barrar esse cara contratar o Queiroz? Olha, isso é claro que a gente não vai ficar, né? É claro que a gente não vai ficar aqui impassível nesse sentido, né? É, mas essa dinâmica de contratação regimentalmente, você não tem. A gente pode tentar criar um projeto de resolução para mudar o regimento, né? Porque se não houverem anotações criminais,
se não houverem nenhum tipo de óbices em relação ao dito referenciado aí, né, o da rachadinha, não vai, né, da rachadinha do Flávio, Uhum. do 001, não tem como você impedir, né? Não tem nenhuma infração. Nossa Senhora. Só há a denúncia moral, né, do fato Uhum. que é isso, né? Essa Nossa, contratação. o cara simplesmente assina embaixo que ele pretende fazer rachadinha, né? Exato, então é o escárnio. É o escárnio, assim, porque perdeu-se a censura, né? Eles sentiram que puderam ir esticando a corda, né? Foram esticando a corda, foram xingando o jornalista, foram depreciando jornalistas mulheres, foram esticando a corda foi sendo esticada. E eles Uhum. viram até onde eles puderam esticar e continuam esticando, entende? Ela não arrebentou. Então eles vão continuar. Então por isso o escárnio, por isso essa atitude, né? Deputada, você também, aliás, essa era uma das questões mais que eu mais queria conversar contigo. Você também é pastora evangélica. Tem que fechar, senão dá eco. Você também é pastora evangélica, progressista, e eu tenho muitas questões na minha cabeça sobre essa questão evangélica no Brasil. Né? Nos últimos, eu fui muito crítica durante as disputas entre o PT e o PSDB, que eles brigassem a tapas para ver quem pegava o maior número desses pastores, certo? Pastores que hoje estão todos com o Bolsonaro. Malafaia, Edir Macedo, Feliciano, nas últimas eleições eram disputados pelo PT e pelo PSDB, quando, na verdade, deveriam ter sido tratados como inimigos o tempo inteiro. Né? Aí eu te pergunto, como que a esquerda, Lula, pode se aproximar dos evangélicos sem ser por intermédio dessa gente que eu chamo de vendilhões do templo, porque eu tenho certeza que se Jesus voltasse, ia expulsá-los do templo a pontapés. Olha, Sinara, esse realmente é um assunto importante, complexo, que a gente precisa falar dele toda hora. Né? Primeiro, a gente precisaria de mais tempo para fazer uma contextualização e fazer uma linha do tempo. Como a gente não tem, eu vou entrar num primeiro elemento. A gente não pode, de maneira nenhuma, homogeneizar o campo evangélico. Isso é uma Uhum. primeira tarefa para as esquerdas. Não homogeneizar. Segundo, né, a intelectualidade das esquerdas no Brasil fala tanto de senso comum, mas ela escorrega nessa casca de banana do senso comum quando ela traz um tipo ideal, né, de evangélico para a sua tratativa cotidiana. Qual é o tipo ideal, né, evangélico? Qualquer Em qualquer momento que eu disser para você, para quem está assistindo a gente, em pastor evangélico, já veio um na sua. Você falou dois nomes aí. São Uhum. esses que estão no imaginário. É esse tipo, é esse ideal típico de evangélico que está na sua cabeça. Ou a Damares agora, para trazer para o campo Eu chamo eles feminino. de fundamentalistas. Mas aí você olha, né? Vou trazer a Damares para o campo feminino. Mas então, se perguntar para as esquerdas, né? Nomes de evangélicos, evangélico, imediatamente o seu subconsciente vai trazer para você essas figuras que tornaram-se o ideal típico de pastores e figuras do campo evangélico. Ou seja, a homogeneização, a tipificação a partir de um elemento desse campo já é um grande problema para as esquerdas começarem a entender Uhum. a forma de ação para que a gente consiga também, por esse campo, fugir, né, e derrubar Bolsonaro, porque é isso que a gente precisa fazer como sobrevivência, como estratégia de sobrevivência. Né? Terceiro, buscar, dentre o campo progressista,
também e aí guardadas as devidas proporções, porque quando a gente fala do campo progressista, a gente está falando de um conjunto de pessoas que estão nas esquerdas, que tem uma linguagem que não chega onde a gente quer chegar para chegar na história do Bolsonaro. Aí, vamos lá, é para chegar no crente do pé no chão. O crente que está na favela, a Sônia Rosa está falando, né? É, é, que é a galera que está nas igrejas, né, das petencas, né? É a galera que está na favela, lá no Borel, na Rocinha, está nas quebradas. Porque hoje, a partir do crescimento econômico, midiático, dos grandes conglomerados evangélicos, dos grandes, daqueles que detêm os meios de comunicação, você tem disseminado no Brasil uma lógica evangélica, né? E que a partir da música, das artes, da cultura, né? Das rádios evangélicas, está muito disseminada. Então Sim, hoje você tem uma cultura evangélica na sociedade brasileira. Você fala repreendido, você não é crente, você fala, está repreendido, você viu um monte de é sangue. verdade. Está repreendido em nome de Jesus, porque ficou usual. Então, nós precisamos falar mais sobre isso, porque isso está na nossa linguagem, no nosso dia a dia. Mas é a relação com a empregada que vai trabalhar na sua casa, com a trabalhadora do serviço doméstico que passa, né, pela sua casa, pelo seu escritório, passa pelo seu companheiro operário, né, que é crente, né, que eu digo crente da vida real, não é o evangélico progressista das igrejas históricas ou das igrejas tradicionais, né? Porque não dá tempo de explicar agora. Você tem as igrejas históricas, né? Sim. Tipo Você tem, Batista, você tem Adventista. anglicana, né? Anglicana, metodista, né? Você tem a presbiteriana, Uhum. você tem as igrejas históricas, você tem as igrejas tradicionais, né? Você vai para uma congregacional, você tem uma é, Congregação Cristã para o Brasil, você vai para as pentecostais, Assembleia de Deus, Casa da Bênção, né? Você tem as renovadas, né? Você tem a Nova Vida, Nossa, é um Igreja leque, né? Universal. Porque o termo evangélico ele foi cunhado na década de 90 pelo reverendo Caio Fábio da Araújo Filho, né? Reverendo presbiteriano, não sei se você conhece, Sinara. O Sim, Caio já ouvi falar Fábio foi nele. uma figura muito exponencial no Brasil na década de 90. Você vai lembrar bem, com a tragédia de Vigário Geral, criou-se ali a Fábrica da Esperança, que era um projeto missionário da Vinde, tocada pelo reverendo Caio Fábio. E ele era alguém que estava todo dia no primeiro jornal da grande emissora, né? Luterana, presbiteriana, obrigada, Angélica. E aí você tinha o Caio Fábio tentando fazer um diálogo entre essa renovação ali, né? Universal, Malafaia, que já era uma renovação dentro da Assembleia de Deus, e tentando dizer, olha, a Universal também é igual a nós, tentando mediar ali. Nós somos evangélicos, nós seguimos o evangelho. E o Caio Fábio cunha esse termo de evangélicos, ele se torna uma categoria e ele passa a permear o nosso vocabulário. É bom dizer isso, né? Junta todo Olha mundo só. nesse lugar dos evangélicos, né? Somos todos evangélicos, seguimos o evangelho, as nossas denominações, as nossas frentes. Então, as esquerdas, elas não têm paciência, há uma certa arrogância na relação, porque o trabalhador que pega o trem Uhum. e que está identificado com aquela terminologia. E culpar os evangélicos é muito grave. Por quê? Porque as relações que se estabelecem dentro do campo das igrejas, dentro das igrejas, é uma relação
de uma sociabilidade muito específica, de uma solidariedade muito específica, de uma relação muito específica. Então, taxar os evangélicos de forma muito homogênea e colocar a culpa, porque você tem essas figuras como num lugar de confiança, né? E mistura-se muito. O Brasil é um país muito místico, né? Mistura-se muito aquela figura como uma figura santa, uma figura que vocaliza a vontade de Deus e que conduz aquele rebanho, né? É como médico, é uma confiança. Por que, que as pessoas são tão abusadas pelos médicos? Porque às vezes você está. As mulheres dizem isso muitas vezes. Você está sentindo que o médico está mexendo no seu corpo quando elas contam. Como aconteceu, né? Vários casos. Mas você não consegue decodificar o que está acontecendo, porque tem um mecanismo de confiança, de autoridade naquela figura do médico, que em algum lugar você não consegue conceber, acontece alguma coisa. Então é um mecanismo de confiança, né? Na sua comunidade de fé, naquela figura que te orienta, né? A gente diz que é, a, quando a gente faz gabinete, a gente usa esse termo, fazer gabinete, da igreja católica você confessa com o Sim. padre, né? Você vai pedir também orientação, você confessa com o padre. Na igreja evangélica, a gente não confessa com uma pessoa, só quando você precisa colocar alguma coisa para fora que tá te doendo muito. Mas geralmente você faz o gabinete, vai pedir orientação, e aquela figura é a figura que te aconselha, que te orienta, que você divide as dores. Então, tem uma relação também, por exemplo, na nossa quebrada, nas nossas favelas, né, com os jovens, por exemplo, evangélicos, né? Se era um menino que estava no crime ou ninguém, né? E quando ele vai para a igreja, ele canta, ele toca, ele fala do jeito que ele fala. Ele prega e ele é ouvido. E em lugar nenhum ele é ouvido, porque durante a semana ele é um moleque que pode levar tiro também. Né? Se não tiver, por exemplo, se não for de uma igreja que tem um código de vestimenta, de usos e costumes, como nós costumamos dizer. Né? É, então, há uma construção. Eu estou vendo uma pergunta sobre Bíblia e Constituição. Sim, Deixa eu só ler aqui os comentários que estão rolando para você e aí já passo para você de novo. A Regina Santana fala: Mônica Francisco é a voz da nossa luta e resistência. Parabéns. A Sônia Rosa fala: Mônica, conheço sua família desde criança, votei em você. Voz da comunidade, mais representatividade. Você me representa, seriedade e trabalho. A Maria Luzia Fagundes fala: parabéns para Sinara Menezes e Mônica. Justiça por Marielle Franco e Anderson. A Diocélia Regina fala: parabéns, Sinara, pelo seu trabalho jornalístico excelente. Não é vereadora, tá? É deputada estadual. Mônica, falando que você é excelente, mas errou o cargo. Qual foi o comentário? Sim. Nepentes, foi esse aqui que você viu? Bíblia ou Constituição? Isso que me preocupa com figuras como esse novo ministro do STF, terrivelmente evangélico, que colocaram lá. A Lady Bird fala: sensacional essa convidada, Sinara, por mais mulheres como ela na política. Sem dúvida. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta para ela nesse sentido, tá? O Heraldo Luiz, evangelista, fala: boa tarde, Sinara Menezes, deputada Mônica Francisco, Taguatinga Sul, DF. A opção pelo bolsonarismo é reflexo do velho anticomunismo na cabeça dos crentes. É difícil mudar este preconceito. Na verdade, eu tinha a impressão, deputada, que assim como existiram no passado as comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, talvez a gente precisasse de umas comunidades evangélicas de base, sabe? Pode falar. Não, eu estava esperando abrir o microfone. Tá bom. Não, sim, sem dúvida. Mas só para complementar, é claro que a Constituição, né? E é bem interessante porque o discurso veio mudando, sabe? Nepentes, né? Porque o que acontece? Quando eu vou fazer 35 anos de evangelho, né? Em dezembro agora desse ano de 2022.
Vou fazer 35 anos de evangelho já, passa muito rápido. E a gente sempre aprende, né, quando você olha para a Bíblia, que você deve respeitar as autoridades, né? Que nós pertencemos ao reino de Deus e no reino de Deus a Bíblia, né, ela é a orientadora, é a orientadora também das práticas na relação com o próximo. Veja, foi assim que eu aprendi, né? E muita gente também aprendeu. Mas esse discurso é muito facilmente manipulável, né? E a Bíblia é facilmente manipulável por qualquer grupo, né? Porque ela é dada ela não é dada a livre interpretação, veja bem, né? Para quem se orienta, né, pelo Espírito Santo, você tem essa iluminação transcendente para te orientar a leitura, porque ela também é um livro filosófico. Você olha para Provérbios de Salomão, está te orientando ali, olha, cuidado, para você não ficar como fiador de dívidas, porque você pode se ferrar. Alguém não paga e você vai ter que pagar. Então, é um orientador da prática da vivência e convivência em sociedade, né? Então, se você diz para a sua membresia que ela deve respeitar as autoridades, porque elas são constituídas por Deus, é um contrassenso não respeitar a Constituição. Uhum. Porque em toda a narrativa bíblica do Novo Testamento, né, você percebe que a tratativa de Jesus, que é o centro da religião cristã, né, a figura central, e os seus discípulos e depois os seus apóstolos, eles vão seguir e respeitar as autoridades romanas, por exemplo. Sim. Então, essa história de não respeitar o Estado laico, não respeitar a laicidade do Estado, que é disso que você está falando, isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de grupos que demonizam grupos específicos com uma retórica moral, porque, veja, em qualquer tipo de organização de comunidades onde você se atrela para exercer a sua fé, quem assim escolhe, não é isso? Você se submete aos ditames, aos preceitos, às regras, aos usos e costumes. Se você vai para o daime, você tem você vai tomar o daime, você vai fazer as preces, você vai fazer. Você, eles te convidam, se você quiser, você faz o uso da ayahuasca, você parte. Se você não quiser, você só assiste. Uhum. Se você não faz parte daquilo ali. E é isso, né? A gente costuma dizer, reino de Deus, como eles dizem, é paz, justiça e alegria. Não está rolando. Nem paz, nem justiça, nem alegria. Está rolando tudo ao contrário. Então, por aí você já descarta, não tem reino de Deus. Então, não tem nada. Então, assim, é, é uma prática diária. É pensar na base. Sinara, você acabou de falar. Pensar nas comunidades eclesiais de base. Pensar nesse discurso, né, de olhar para uma Bíblia que foi embranquecida, né, para um território, né, que era africano, mas no georreferenciamento hoje é asiático. Uhum. Uma narrativa toda na Mesopotâmia. Todas as tribos, grande parte delas, eram tribos, né, de pessoas africanas, negras. Ruth. Porque a rainha de Sabá, Etiópia, as Candaces que tiveram relação com Israel, todas rainhas africanas. Então, todo um processo de manipulação de linguagem. Aí você pega um país como o nosso,
com uma série de dificuldades na educação, na interpretação de texto. Você pega pessoas, inclusive, não conseguindo entender e compreender o texto bíblico. E vão pela assimilação a outros discursos desses que detêm os meios de comunicação, que todo mundo ouve o dia inteiro, né? que veem o dia inteiro. Para mim, as novelas bíblicas são uma heresia, por exemplo. Porque novela é ficção e as pessoas das próprias igrejas estão assistindo novela bíblica. Então, é uma deturpação de tudo. Se é uma deturpação dentro do próprio campo cristão, na narrativa, com coisas esdrúxulas, você imagina o que fazer detendo o poder político, econômico e tendo a força que tem, inclusive de fazer com que duas vertentes políticas os disputem. Porque disputam território, disputam. E aqui no Rio de Janeiro, a relação com grupos armados também é uma relação, né? A Cristina Vital, ela, no seu livro, que foi a sua tese de doutoramento, a professora Cris Vital da UF, né? No Oração de Traficante, ela fala sobre isso, né? Que foram as cruzadas, né? Por exemplo, né? Essa relação da violência com a religião, ela está muito posta das violências, e de todas elas, né? Inclusive a violência da falta de autonomia, de autodeterminação, de emancipação, né? Nos seus direitos civis. Isso está posto, né? Essa tentativa de docilização dos corpos para não se insurgirem contra, né, governos e práticas políticas que estão aliançadas com os grandes líderes. Então, você silencia contra o genocídio da juventude negra, você silencia contra a violação dos direitos das mulheres, né, porque você precisa... vamos tratar isso no campo espiritual. Ore que o seu marido vai melhorar, sem olhar um sistema em que o próprio presidente estimula, né, a violência doméstica, por exemplo, em que, ao assumir a cadeira da presidência, logo no primeiro mês, a gente já, na campanha, já se percebia, e já com aferimento, já se percebia logo depois, meses depois da sua eleição, o aumento da violência doméstica no Brasil, dos números de feminicídio no Brasil. Exatamente. Mônica, infelizmente a gente está chegando aqui no final, já até ultrapassamos, mas eu queria só que você me respondesse se você pretende colaborar com a campanha do presidente Lula nessa ligação com os evangélicos, que eu acho tão importante, sabe? Eu concordo com você que não só existe uma certa arrogância, como existe um certo preconceito da esquerda com os evangélicos, infelizmente. Existe preconceito, sim, preconceito de classe. Eu venho falando isso. O que existe é um preconceito de classe, porque quem frequenta os bancos dessas igrejas são pessoas iletradas, é gente do povo, é gente que precisa ter paciência para explicar, porque não estudou, porque está capenga nos seus estudos, porque não tem interpretação de texto, porque tem muitas outras coisas para pensar como a sua sobrevivência, porque pega ônibus e passa 3 horas, 2 horas pegando ônibus, porque vive debaixo de tiroteio, porque só tem a oração, o pastor, os irmãos, porque é a irmã do quilo que conhece, que sabe da mulher que está sozinha, que está precisando, a irmã da sala do quilo, né, que as igrejas têm, da sala do amor, da sala, cada um usa um nome, da sala da solidariedade, que tem lá aquele feijãozinho, que sabe que aquela irmãzinha tem um monte de filho, passa necessidade, que o pastor nem conhece. Que o pastor, o dono da igreja, ou quem for, nem sabe que está passando necessidade. Às vezes a relação não passa nem pela liderança da igreja, passa pelos pequenos núcleos. E tem gente que não vota em quem o pastor manda. Ela só não fala, ou ele só não fala, porque ele não pode ser alijado daquele grupo. São muitas questões que extrapolam o nosso tempo. Você vai ajudar o Lula a chegar nele? Ele já tem tanta gente mais importante para ajudar. Eu ajudaria, mas quem sou eu, minha filha? Eu estou aqui na base.
Você é maravilhosa. Olha, Mônica, eu vou chamar você mais vezes para vir aqui, viu? O pessoal adorou aqui a sua visita. E muito obrigada, querida. Muita sorte aí para você. Muito obrigada. Se o Lula quiser ajuda, chama a gente. A gente sabe um pouquinho. Tem uma estrada. É muito. Ó, um beijo, queridona. Tchau. Um beijo, Sinara. Obrigada. Obrigada a todo mundo que contribuiu. Sônia, um beijo, Sônia Rosa.